Vou colocar aqui. Gente, boa noite novamente. Nós estamos entrando aí para mais uma semana de atividades, né? Na semana passada tivemos 2 encontros, e nesta semana a gente vai ter, então, a noite de hoje com o professor João Tadeu, que é professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo aqui do UFRN, Centro de Educação. O professor Tadeu que tem uma formação nas ciências sociais, com mestrado e doutorado na educação e que vem trabalhando já há bastante tempo na área de tecnologias digitais da informação, de educação e mídia. É um professor que ministra também esses componentes no Centro de Educação, junto ao curso de Pedagogia, e que hoje à noite vai estar conversando com a gente um pouco mais sobre a produção de materiais em audiovisual, inclusive fazendo uso do próprio celular, do smartphone. Né? Eu queria agradecer ao professor Tadeu, porque a gente sabe que é mais um turno, mais uma atividade, pela sua disponibilidade em estar conosco na noite de hoje. Seja muito bem-vindo, Tadeu. A turma está com você. Tá certo. Mas tu vai ficar um pouco? Eu fico a noite inteira. Não é, porque quando eu começar a passar, só para ver se está indo direitinho. Tá certo, tá certo. Boa noite, Aline. Boa noite, turma. Obrigado pelo convite, Aline. E sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. E durante a minha fala, fiquem à vontade para perguntar, né? Ou, se preferir, pode fazer no final, mas está livre para vocês fazerem perguntas, tirar alguma dúvida que tenha ficado. Certo? Então, vamos lá. Passou, Aline? Não, aqui para a gente não passou, Tadeu. Então vai ter que ser agora. Agora sim. Tem que ser sem modo tela. Vamos lá. Bom, o que a gente pretende ver, falar, conversar com vocês hoje à noite? Então, sobre a revolução provocada por essa a característica da gente poder ter, então, tecnologias móveis, né? Há um pouco de configurações técnicas essenciais, então, que são as resoluções de câmera dos smartphones, né? A exposição, um filtro e resolução, um pouco de composição, então, regra do terço, e como estabilizar um pouco sobre luz, né? Iluminação, um pouco sobre captura de som, de áudio e a pós-produção. Esse é o nosso cardápio para a noite. Vamos lá. Desde que nós nos tornamos humanos, sempre tivemos uma relação intensa com a imagem, né? As pinturas rupestres foram uma das primeiras formas de registro, de comunicação e tentativa de deixar registros da humanidade, né? E uma das grandes promessas da revolução digital é que cada um de nós se tornaria potencialmente, ao mesmo tempo, e potencialmente um consumidor e produtor e veiculador de informações no formato digital. Por quê? Porque todas as mídias convergiram para o smartphone ou o iPhone, né? Mas eu prefiro usar o smartphone porque ele é mais fácil de ser encontrado, né? Como diz aqui na tela, o nosso smartphone se tornou um estúdio completo de gravação, porque permite que a gente faça com ele todas as etapas para produção, realização e
edição e veiculação de materiais audiovisuais. Vamos lá. Como funciona, então, que diferentes formatos a gente pode desenvolver e são os mais comuns de se encontrar, né? O formato documentário e reportagem, né? Esse tipo de produção exige um roteiro anterior que seja não necessariamente detalhado, mas informativo, né? Ele vai privilegiar normalmente uma voz em off que vai conduzir, né, toda a trama audiovisual, né, e com imagens de apoio para enriquecer. E eu até fazendo ponte, né, com educação, porque produção de materiais está na BNCC, né? E que ela orienta, então, que se pense e leve em conta essas especificidades de cada modelo, né? Para que se tenha um produto melhor. Já o vlog e narrativa pessoal, né? É muito comum, é mais comumente presente nos vídeos do Instagram, né? Quando as pessoas vão contar seu cotidiano, a sua rotina, o que fazem e tal. Então, ele tem um roteiro muito mais flexível, né? Em geral, se usam elementos, como eu coloquei aqui, ganchos intencionais, para que se mantenha a audiência, né? Que as pessoas continuem assistindo, né? E muitas vezes daí ele assume, inclusive, características de live, porque ele permite a participação de outras pessoas. Depois a gente tem outro modelo conhecido ao videoclipe e experimental, né, que são novos formatos. Oi? Foi um áudio de alguém aqui que abriu. Tranquilo, tranquilo. O roteiro é fundamentalmente visual. Talvez o melhor exemplo são os vídeos curtos do TikTok, né? Aonde mais importante do que ter já uma narrativa definida, né, é como vai ser feita a decupagem, ou seja, como a gente vai editar depois. É ideal ter o planejamento de quais planos e cortes vamos utilizar. O outro material vai trabalhar diretamente, então, em planos e cortes. E, por último, né, um curta-metragem e ficção, né? Eles trazem um roteiro, uma forma de contar a história mais comum, mais tradicional, né? Em geral, são focados, centrados num personagem único. É necessário ter, então, seja um diálogo, seja o texto narrativo muito bem elaborado. Por quê? Porque ele vai exigir uma atenção maior do espectador, que, né, se ele não se identificar com o que está sendo falado, ele abandona. Então, só recapitulando, qual a diferença, né, do videoclipe experimental para o curta-metragem ficção, é que o último modelo, é um modelo que, em geral, vai ter um tempo maior. Normalmente, a única rede social que ele pode estar presente é o YouTube, né? Ao contrário, como eu disse, dos outros dois, o vlog, história pessoal, o videoclipe, isso são modelos que se adaptam ao Instagram, ao TikTok, enquanto o curta-metragem e ficção,
ele vai ter espaço mais no YouTube, porque ele precisa ter toda uma articulação para contar uma determinada história. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, a partir de agora, de questões mais técnicas. As câmeras fotográficas analógicas e hoje digitais profissionais são aquelas que permitem, né, que a gente adapte lentes diferentes, possa trocar, como eu coloquei aqui, uma grande angular, uma teleobjetiva, né? Enquanto que, né, no smartphone, essas lentes são fixas, elas já vêm com regulagem própria, como diz aqui, a abertura é o que determina o tempo de exposição da imagem, né? Não é ajustável. O próprio aparelho já traz isso pronto. Isso é bom, porque ele já traz sempre uma regulagem de média boa, né? Porém, ele limita se o realizador deseja fazer algo diferente, algo mais experimental em termos de imagem, né? Não se consegue, né? Outra coisa é isso, eu acredito que vocês, né, no seu cotidiano, fazendo fotografias, por exemplo, sabem que quando a gente usa o zoom digital, há uma perda grande na qualidade, na resolução da imagem, né? E aí eu coloco que prefiro o zoom óptico, aí nesse caso os smartphones não têm, o iPhone tem, ou aproximação física, ou seja, a gente ao invés de dar o zoom, tenta se aproximar, para que não tenha uma perda de qualidade da imagem. Tadeu, me perdoa a ignorância, mas deixa eu fazer uma pergunta. No Vamos? caso do iPhone, quando há aquela redução, por exemplo, para 0,5, é esse tipo de zoom, é considerado zoom óptico, porque é uma lente diferente? Isso. Certo. O iPhone, eu só brinquei com o iPhone, né? Eu nunca tive. Mas para fazer vídeos, ele tem essa característica, né? Ele não tem um zoom digital, ele troca automaticamente a lente para dar o zoom óptico e não perder a qualidade. Entendi. Obrigada. Vamos lá. Bom, aqui também é algo que pouco tem smartphones que possuem também essa possibilidade, né? O que significa isso, né? Que a gente pode, e daí aqui está a exposição manual, então se você tem um smartphone, um iPhone que te permita fazer a regulagem, porque o que é um frame? É um quadro, né? O frame é um quadro que faz parte da captura. A câmera vai capturar quadro a quadro. Se eu aumento a velocidade da filmagem, que seria o shutter speed, né, ou a velocidade do obturador, eu vou ter o quê? A captura de mais quadros por segundo, né? Fazendo uma analogia com as câmeras fotográficas analógicas, coisa de velho. Não sei se as pessoas usaram, né? Presentes usaram câmera fotográfica analógica, né? Nas câmeras o filme que a gente comprava, que a gente chamava ASA, na verdade era ISO, você tinha ISO 100, ISO 200, ISO 400, que era o filme mais caro. Por quê? O que é o ISO?
é o tempo de exposição que a imagem é capturada pela câmera. Então, quanto maior o ISO, né, para máquina fotográfica, fotografia analógica, melhor era a imagem. No caso aqui da câmera digital, eu uso um celular da Samsung, desses meio termo, né? Não é dos melhores, mas não é tão ruim também. A câmera tem 30 megapixels e tal. O ISO já vem regulado acho que é A16 que eu tenho, ele já vem regulado em 30, né? Porque quanto mais baixo possível o ISO, maior a garantia que as imagens vão sair mais próximo daquilo que o nosso olhar está vendo. Certo? Também, e aí, o meu Samsung não tem, né? Mas os Motorola, em grande parte, tem, e iPhone tem, que são esses filtros. O que são esses filtros? Não são aqueles filtros que a gente usa para mudar a cor da fotografia, intenso, saturado e tal. Esses são filtros, né, que a configuração da câmera no aparelho, né, permite que eles atuem, ou seja, que eles vão garantir, né, que a quantidade de luz que entrar no obturador vai ser a ideal. O que significa isso? A produção de qualquer imagem, seja fotográfica, seja de audiovisual, ela tem na luz, na iluminação, né, uma dependência muito grande. Se você tem excesso de luz, como a gente tem aqui em Natal, né, o ideal é filmar, se a gente não tem como regular esses filtros, o ideal é filmar entre 7 e 9 da manhã e entre 4 e 5 da tarde, que é nesses dois horários, nesses intervalos de tempo, que nós vamos ter uma luz com muito mais qualidade e para que a gente consiga usar um jargão, não que a imagem não estoure, né? Ou como está aqui, superexpor a imagem. Seria mais ou menos como eu ficar de costas para o sol para gravar um vídeo. Óbvio que a imagem vai ficar saturada. Por quê? Porque tem uma incidência muito grande de luz entrando na câmera. Gente, se tiver complicado, perguntem, que é para eu tentar traduzir melhor para vocês, né? Vamos lá. Quando se criou o cinema, se descobriu que se você rodasse 24 quadros, que agora virou frame no digital, por segundo, nós íamos ter uma noção de movimento. E isso foi durante muito tempo para o cinema, né? Mas, né, com a televisão e quando ela se torna digital, se chegou ao entendimento que 30 quadros por segundo, né, deixam uma imagem com muito mais qualidade do que era anteriormente com cinema. E aí alguém pode me perguntar, se não pode perguntar, mas eu vou falar do mesmo jeito, né? Se
olharem na câmera, nas configurações da câmera de vídeo, né? Eu vou até tentar mostrar aqui, deixa eu ir lá para a sala. Ó, aqui no cantinho, aqui em cima, tem 30. Tem um númerozinho, ó, FHD, Full HD 30, que ela já vem, então, com a velocidade de 30 quadros por segundo, para ter uma qualidade de imagem mais nítida. Como eu disse, a maioria dos smartphones... Fala, alguém vai perguntar. O Dalvan que colocou aqui, que ele disse que atualmente para os jogos se usam 90 ou 120, mas é preciso um celular ou um computador muito bom para poder chegar nesse quantitativo. Exato, porque os jogos, você tem uma velocidade grande, né, das animações, que aí ficaria muito lento usar 24 ou mesmo 30. O 30 é destinado para filmar imagens. Para dar uma semelhança com as imagens que nós vimos na televisão ou no YouTube, né? Então, como eu disse, meu celular é meio termo, ele já vem, né, com Full HD e na velocidade 30, né, 30 quadros por segundo. Mesma coisa aqui, eu já mostrei, né? O ideal é a gente conseguir filmar, então, em Full HD, né? É um padrão que é aceito pela maioria não só plataformas, mas antes mesmo por aplicativos para edição, né? A gente já tem, né, o 4K, que é o Ultra HD, então todos os iPhones, os mais recentes, já estão tendo essa resolução de imagem, né? E aí ele tem uma vantagem, como eu coloquei aqui, durante a edição depois, ele permite colocar alguns efeitos que no Full HD a gente não consegue, né? Por exemplo, a gente filmou algo e percebeu que filmou em 4K, né? Percebeu que se em determinado ponto a gente quer dar um zoom, né, quando está editando, porque vai criar um efeito melhor, vai atender melhor a necessidade, a nossa intencionalidade que esse material audiovisual, eu posso fazer isso se eu filmei em 4K, ou seja, se eu filmei com iPhone, né? Como eu disse, as versões mais recentes já gravam imagens em 4K. Vamos lá. Vejam, isso aqui pode parecer estranho para alguns no primeiro momento, mas é interessante a gente falar por quê, né? Porque os codecs, né, eles são fundamentais na hora que a gente vai editar. Quanto maior a quantidade de informação digital, né, que consegue ser processada, melhor a qualidade. Então, eu preciso sempre prestar atenção. No meu caso, né, eu olhei no meu smartphone e
é todo automático, já vem com as próprias resoluções, né? Então não tem muito como eu alterar isso, né? A taxa de bits, ele já vem com uma regulagem mediana, né? Mas que vai só permitir, como eu disse anteriormente, gravações em Full HD, nunca em 4K. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como trabalhar a composição visual, porque depois a gente fala nos planos e quais sentidos ou significados eles vão dar para o olhar do espectador. E aqui tem esse esquema, né? Então, fazer um círculo, dividir em 3 partes, né? Pensando como que a gente vai fazer a composição visual de uma cena. Porque lembrando que uma imagem ela pode conter 3 planos dentro de uma mesma imagem. Já vou deixar isso mais explícito. Só falar um pouquinho aqui. Imagine o seguinte, esse círculo aqui. Na parte cor-de-rosa, tem uma ação ocorrendo. Sei lá, uma pessoa falando na rua. Na parte verde do lado esquerdo, eu posso ver os carros passando. Na outra, no lado direito, eu posso ter outra ação acontecendo. Então, eu tenho que pensar, quando eu vou fazer a composição visual, qual elemento eu quero que o olhar do espectador preste atenção. E repito, esse exemplo aqui do círculo dá uma noção de como a gente pode pensar isso. Mas para filmar e conseguir fazer isso, vamos lá. A gente tem que pensar como vai deixar o smartphone ou o iPhone, o aparelho em si, de uma forma que não vai sair a imagem tremida, certo? Boa parte dos smartphones já trazem esse elemento, né? Que a sigla em inglês é OIS, né? Seria a estabilização ótica da imagem, né? Que precisa de alguns elementos, né? Para a hora da gravação. Então, tínhamos aquele famoso tripé pequenininho, né? Que as pessoas colocam, tem aquele cabo lá, o braço para fazer selfie. Então, vamos lá. O que são gimbals eletrônicos? Né? São espécie de aplicativos, né, que a gente acopla, né? Eles possuem uma espécie de 3 eixos, eles são programados e a gente coloca fixa no smartphone, certo? Está aqui o nome de alguns, né? Então, ele permite, por exemplo, que a gente crie alguns planos, né? Sem ter que depois fazer cortes e editar, que é o chamado plano sequência, né? O que é um plano sequência? É quando há uma mudança de ambiente e
não há um corte. Por exemplo, estamos filmando uma sala de aula, no interior de uma sala de aula. Aí a professora e os alunos se levantam e saem, e a câmera vai acompanhando, né? E aí um gimbal serve, né, para evitar, né, que haja uma imagem tremida. Ele é uma espécie de robozinho que possui, como eu disse, um ou outro aplicativo instalado, que ele vai automaticamente gravar essas imagens. Temos daí os suportes físicos, né, mais populares, como um tripé, né? Obviamente, né, nós podemos também, né, improvisar algumas coisas. Lembrando que uma das cenas mais conhecidas do cinema brasileiro, segundo Spielberg, em Hollywood custaria $1 milhão. O Fernando Meirelles fez com R$ 40, que é a cena da galinha no filme Cidade de Deus. Quem viu o filme vai lembrar. Icônica essa cena. Ao invés dele usar algum gimbal que custa caro, aluguel e tal, ele pegou um cabo de vassoura, um rolo de fita, uma mini câmera, amarrou na ponta, aí o cinegrafista segurava na ponta e na metade do cabo da vassoura com a câmera, e um menino que ganhou R$ 10 ficava espantando a galinha. Então, vejam, para estabelecer, tem imagens que a gente pode fazer sem usar um tripé. Tudo vai depender de como nós pensamos essa produção do vídeo. E eu pulei essa tela, que é lá no começo, porque eu queria falar disso e logo a gente volta lá para falar desses 3 passos. Então, a produção, a filmagem e a pós-produção, né? Vamos lá, luz natural, eu falei, né? Em Natal, das 7 às 9 da manhã no máximo, né? E das 16 às 17, porque aí você tem, né, uma luz com qualidade. Depois disso, corre o risco ou de criar muita sombra ou de ser excesso de luz entrando no smartphone. A temperatura da cor, né? No smartphone da Samsung, a gente regula e ela daí vai estou aqui pegando, vai para a câmera filmadora também, né? Quando a gente vai fazer uma fotografia, deixa eu abrir aqui. A gente tem, deixa eu voltar aqui. De novo, aqui em cima, ó, como é a câmera, deixei com 12 megapixels. Aqui no cantinho a gente tem um símbolo que, se eu apertar, eu vou aparecer aqui embaixo, ó, original, contraste, temperatura de cor. Ó, quando a gente pega a câmera fotográfica e eu escolho alguma aqui, certo? Eu posso regular a intensidade aqui. E aí volto para a câmera, para a filmadora, e ela fica com essa resolução que eu escolhi, né? Com essa temperatura de cor. Deixa eu voltar aqui.
Coloquei aqui o balanço de branco, né? É algo que já vem automático na maioria das câmeras, né? Que é a partir do branco que vem a resolução. Se ele não tiver no automático, né? Eu vou ter que ajustar manualmente. Aí vai exigir, como botei aqui a temperatura, vai exigir que a gente conheça um pouco sobre como o calor vai interferir, né, numa cor. Então, a minha sugestão, e o meu telefone já vem com isso automático, né, o balanço de branco, eu sugiro deixar sempre no automático, porque senão a gente pode perder imagens por desconhecer o ajuste da temperatura da cor. O que é o balanço de branco? Se você vai fazer manualmente, você tem que ir para frente de uma parede ou de um cartaz, algo que seja efetivamente branco, para que a câmera se ajuste a partir daquele branco, certo? Era algo que nas câmeras analógicas a gente tinha que fazer sempre, filmadora, tempo de VHS, Super VHS e tal, e era chato, porque era analógica e demorava muito mais, a gente tinha que ir acertando manualmente. Então, a minha sugestão é que deixem no automático. O que significa, né, essa sigla aqui? Inclusive, botei a definição em inglês, né? Significa índice de reprodução das cores, né? Que é uma medida que que vai avaliar a fidelidade de uma luz artificial, tendo como parâmetro de comparação a luz do sol. Então, você vai filmar num lugar fechado. O ideal é descobrir, né, qual a resolução, né, da lâmpada LED que está ali, né? Então, por exemplo, veja a resolução aqui que eu estou. São 3 lâmpadas LEDs pequenas, né, de 30 watts, quando a gente compra, tem na embalagem isso. Então, vejo como eu fico meio desbotadinho o meu rosto em relação à parede branca do fundo. Certo? Se eu quisesse qualidade de imagem, eu precisaria comprar lâmpadas de LED no mínimo de 70 watts. Aí eu ficaria com uma qualidade de cinema nessa imagem aqui. Então, quer gravar uma cena interna? Se vai buscar uma lâmpada, né, sempre acima de 70 watts ou watts. Volta e meia na Shopee aparece para ser vendido iluminadores para influencer, para você começar a fazer o seu canal em casa, e não são caros, é menos de R$200, 2 com tripé e tal. Quem for adquirir, sempre presta atenção nisso, né? Na qualidade, né, de reprodução das cores, né? Então, vejam, o ideal seria lâmpadas de 80, que é muito bom. 90 é excelente. E 100, só que é mais raro de achar e muito caro, é perfeito, porque aí se assemelha à luz solar.
né? Tanto que eu coloquei aqui a média, né? Ó, 95 assegura uma reprodução fiel das cores e tal. E, mais uma vez, insisto, olha aqui, são 3 lâmpadas de 20, vai dar 60. Olha como não está boa a resolução das cores. Eu olhando aqui, não dá para ver que a minha camisa, não dá ver de forma clara, que a minha camiseta é um azul da cor da tela aqui, ó, do slide. Você consegue ver, Aline? Não, parece preta. Exatamente, pela má qualidade do LED. Eu fiz intencionalmente. Ela é um azul igual essa do fundo aqui do slide. Um azul quase marinho, né? E olha como fica, porque eu tenho 3 lâmpadas fracas na sala. Tadeu, e tem alguma preferência se a lâmpada é aquela lâmpada branca ou se ela é amarela, de luz amarela? A de amarelo é horrível. Quer ver a diferença? Espera aí. Ó, as lâmpadas grandes e amarela. Olha aí o que ficou. Eu apaguei as luzes de LED, tem 3 lâmpadas pequenas aqui ao meu lado, amarelas acesas, e 2 grandes lá atrás. Olha como fica. É, Tem que escureceu. ser LED, luz branca. Pronto. Tem que ser luz branca LED, como eu disse. O ideal é de 80 watts para cima, porque garante uma qualidade da imagem. Vamos lá. E aí, vejam, a gente viu lá aquele círculo. Eu posso pensar, se eu vou gravar, né, internamente, eu tenho que pensar a parte de cima daquele esquema. Deixa eu botar lá. Aqui, ó. Essa parte rosa, a parte de cima, eu tenho que iluminar com a luz principal, porque é onde vai aparecer, em geral, o rosto ou os detalhes mais importantes da história que a gente está contando. E os 2 laterais, aí sim, uma vai ser luz de apoio, essa da direita. Deixa eu voltar lá agora. Aqui. Então, a da direita, né, vai ser a luz de preenchimento, ela não precisa ser tão forte. E a da esquerda, ela vai dar uma luminosidade mais para o fundo. Por que eu estou falando tudo isso? É importante. São regras bem básicas de iluminação. Porque vocês viram, por exemplo, aqui, eu estou com 3 lâmpadas em cima. Eu melhorei a qualidade da câmera aqui quando eu abri, regulei. E mesmo assim, o meu rosto está escuro. Eu precisaria uma luz de frente para o rosto, uma luz que ficasse, essa que daí é da esquerda no círculo, que iluminaria o fundo para dar um destaque, e uma luz da direita, que daí pode ser mais fraca, para só preencher e não ficar com essa parte do rosto bem iluminado e o lado escuro. Só se eu quiser fazer algo experimental, imagético, aí beleza. Mas se eu quero fazer um vídeo para contar uma história, seja um documentário para ir para o YouTube, seja um vídeo para o TikTok, seja um vídeo para o Instagram, eu tenho que apostar na qualidade da imagem, certo?
Vamos lá. A linguagem audiovisual, ela é a soma de três linguagens, né? Que colocadas juntas, montadas, elas vão se tornar uma nova linguagem. Então, na linguagem audiovisual, eu tenho a linguagem escrita, que está no texto. Eu tenho a linguagem visual, que está, obviamente, nas imagens. E eu tenho a linguagem sonora, né? E aí temos que escolher como vai ser capturada, serão capturados esses áudios, né? Então, usar a câmera do mesmo smartphone que está filmando não é uma boa coisa. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso, se eu não tenho condições de ter um microfone, né, eu tenho que usar dois smartphones, um para gravar a imagem e outro só para gravar o áudio, porque aí ele tem que ficar bem próximo da pessoa, né? E aí, como dicas, né, vai gravar num ambiente fechado, né, pensar tudo que pode atrapalhar, por exemplo, ar-condicionado, né? Você está gravando uma entrevista na tua sala de trabalho, na universidade, por exemplo. E tá o teu notebook ali, ele está ligado, está com o WhatsApp aberto, volta e meia vai vir a mensagenzinha, o barulho que veio uma mensagem, né? Ou então tu tá gravando um depoimento, coloca o seu celular no silencioso. Não é nem só silencioso mesmo, sem vibrar, inclusive, porque todos esses barulhos são captados pela câmera, pelo microfone, né? E isso dá para eliminar depois? Dá, só que vai dar muito, mas muito trabalho. Tadeu, tem uma pergunta aqui no chat do Ricardo, retornando um pouquinho a parte da iluminação. Ele está perguntando, em caso dele estar fazendo um podcast, uma entrevista e ter duas pessoas frente a frente, como é que seria a iluminação ideal? Ele perguntou se utilizaria 6 pontos. Vamos lá. Primeiro depende. Vai ser gravado com uma câmera só ou duas? Né? Vou falando, porque assim, se for uma câmera só, que vai ficar de frente para as duas pessoas, né? Normalmente, com os 3 pontos, a gente consegue resolver. Certo? Porque as duas pessoas não vão estar longe. Deixa eu pensar um modelo de... É que eu não vejo muitos assim, então... mais sei lá, um podcast de entrevistas que fica... pronto, eu via muito do Mano Brown. O que era do Mano Brown? Era uma mesa pequena, né? Uma pessoa de um lado, o entrevistado, e o Mano Brown no outro. Usava-se uma câmera lateral que pegava os dois. Então, 3 pontos de luz resolvem, certo? Obviamente que a luz principal, essa que vai para o rosto das pessoas, aí ela vai ter que ser mais forte, vai ter que ser 100 mesmo, né? 95, 100. E aí você regula as outras duas para preencher, né? Porque daí não tem tanta importância o fundo, só tem importância se lá no fundo tem o logotipo do programa, coisa assim, e você quer deixar, né, bem visível e registrado a marca. Agora, se você
está gravando algo que tem mais condições ou pode estar num estúdio melhor, aí sim, aí você tem que ter uma câmera para cada um dos dois, e aí cada câmera dessa tem 3 pontos de luz. Mas, em geral, até por uma questão econômica e de espaço também, de estúdio, de sala, onde for gravar, em geral se usa uma câmera só, ela fica, e daqui um pouco a gente vai falar de planos, então ela fica com o tempo todo num plano geral, um plano aberto, e a gente já vê daqui um pouco que é isso, porque aí ela consegue ao mesmo tempo pegar os rostos, e uma das coisas que é fundamental em podcast, se alguém vai gravar podcast, um vlogcast, né? Posicione a câmera que mostre as mãos das pessoas. As mãos dizem mais que a boca. É fundamental. Não corte, olha aqui as minhas, não cortem as mãos numa gravação, porque as nossas mãos, elas são uma das partes do nosso corpo que mais demonstra emoção. Se a gente está nervoso, muitas vezes a gente está mexendo assim numa unha, tal, ou está com uma caneta, ou com um lápis, ou você está tremendo. Ou quando você está agitado ou irritado, você gesticula muito. Então, as mãos, né, numa captação de imagem, né, elas têm importância na semiótica do espectador, ou seja, como o espectador vai perceber o meu estado emocional. Não adianta eu dizer que está tudo tranquilo, tudo sossegado, e eu tremendo, ou eu mexendo as mãos o tempo todo, né? Então, sempre gosto de acentuar isso. Vão filmar, busquem posicionar, se for um programa de entrevistas, ou 2 pessoas conversando, né? Procurem posicionar a câmera sempre num ângulo que deixe tanto ver o rosto quanto as mãos das pessoas, tá? E até, assim, se alguém tiver curiosidade de ver mais como funciona na prática, tem um filme argentino bem legal na Netflix chamado Parque Lezama, que é um filme lindíssimo. São 2 idosos que se encontram todo dia. É um parque muito bonito de Buenos Aires, que divide La Boca e San Telmo. E eles se encontram todo dia para falar sobre o que é a vida, tal. Um é aquele modelo clássico, um é mais brincalhão, esperançoso, outro é rabugento. Mas estou citando isso para mostrar a importância que o uso das mãos o diretor deu, principalmente porque são idosos. Então, treme, um usa bengala, né? Faz parte da composição do personagem. Composição emocional, o uso das mãos, tá? Não sei se respondi, né? Que aí eu começo a delirar com as mãos, pronto. Mas qualquer dúvida pode perguntar, que era da luz. Veja, até dá para usar como exemplo, ó, esta é a luz principal. Essa que está quase de frente, ó, lá onde está o sujeito. Aí você tem as luzes de apoio para garantir a iluminação no fundo, né? Deixa eu ver se... Ó, a luz principal é que não tem como eu grifar aqui, mas essa que está aqui à direita, lá no alto. Certo?
ela está jogando luz para onde está o sujeito aqui no primeiro plano, que tem as duas pessoas. E o restante são luzes de apoio para dar cobertura no lado, não deixar pontos escuros e ilumina o fundo. Aqui falávamos do áudio, né? E aí vejam, outra coisa, não precisa usar claquete, né? Mas o que você faz? Você bate a palma da mão cada vez que você vai começar, né? É a gravação de uma cena que depois você vai editar. Errou, conta mentalmente até 5, bate palma de novo e começa. O mesmo vale quando a gente vai gravar áudios para podcast. Errou, não para de gravar. Errou, conta mentalmente até 5, que é vai dar um intervalo certinho para fazer o corte e a edição depois desse áudio e continua. Tadeu, em caso de entrevista, o ideal é trabalhar com o microfone de lapela, Sim. Já estando vinculado à própria câmera, ou gravar também o áudio do microfone de lapela separado? Não, já gravar, tá baratinho. Tu compra bons microfones hoje de lapela que tu conecta no celular. E aí o ideal é isso. É gravar com microfone lapela, porque a outra opção, como está aqui, né? A outra opção é o shotgun, mas daí é aquele microfone maior. Quem assiste futebol vê muito esse shotgun. O técnico do Palmeiras, às vezes, quando chuta um. É sério. Que ele se incomoda que está ali no lado do campo. Né? O shotgun é aquele microfone que capta tudo que está ali ao redor, frente a câmera, né? E o lapela é o mais indicado, né? Como botei aqui, as versões com fio que se conectam diretamente ao smartphone, né? E até mesmo sem fio. Mas sem fio eu não indico tanto, só tem sentido se você tem um aparelho muito bom. Um iPhone última geração. Por quê? Por exemplo, esse meu entraria a sinal, né, de outros aparelhos próximos que pode atrapalhar a captação sem fio. Eu tenho 2 microfones desse, mas daí com fio, né, porque garante muito mais a qualidade. E como eu disse, é baratinho. Hoje, assim, com essas lojas como, sei lá, Shopee, né? Shopee não é uma loja, é uma plataforma de muitas lojas, mas você consegue comprar bons equipamentos com preço razoável, que era impensado há 5 anos atrás, né? Eu comprei esses 2 que eu tenho em loja oficial da Sony, dentro da Shopee, pagando assim o que, em geral, numa loja aqui, numa Miranda da vida, eu pagaria o dobro. Então, você acha bons equipamentos, né? E eu não ganho comissão da Shopee, não, viu? Nessas plataformas, né? Ou mesmo essas que vêm importado, como, sei lá, DHgate, Temu, você acha bons equipamentos. Qual a vantagem de comprar nesses lugares, inclusive? As avaliações. E principalmente se eu estou dando o exemplo, né, comprei microfone da Sony,
você tinha gente que trabalha mesmo com audiovisual, opinando. Gente que é profissional na área, né? Então, avaliando, tal, falando pontos positivos, pontos que não eram tão positivos. Então, a gente tem a possibilidade de comprar um bom microfone, né? Porque isso evita um trabalhão danado, como eu disse. Se não tem um microfone, vai ter que gravar o áudio em outro smartphone. E depois você tem que sincronizar isso, imagem e som, para não ficar, muitas vezes, como a gente vê quando tem problema de sinal na TV, muitas vezes ou programas mal dublados, acabou a fala e os personagens ainda estão ali, com a boca aberta, tal, ou o contrário, eles já pararam e continuam o diálogo sem estar dialogando. Então, a sincronização dá trabalho pra caramba. Por isso que eu acho que vale a pena investir um pouquinho, né, para que a gente consiga ter uma qualidade boa e ter menos trabalho, né, na edição. Essas interfaces de áudio, isso aqui custa mais caro comprar microfones que já trazem, né, esses tipos de dispositivo que vão dar ganho se precisar muito baixo, vão eliminar ruídos. Isso é caro, mas botei como referência aqui. E deixando bem claro, caro para mim, não sei para as outras pessoas, certo? Aqui, né, eu falo de aplicativos que a gente pode instalar, né, para que eles melhorem a qualidade da imagem na hora da captação, né? Mas aí tem que levar em conta também, né, a capacidade da câmera de poder ter esses aplicativos instalados. Eu não vou aprofundar neles, mas estão aqui, né? Porque eu quero falar um pouquinho de semiótica e planos, né? Então, vejam, né? Eu vou lá para o começo, para aquela parte, e volto para cá rapidinho, que daí a gente encerra esse e vai para os planos. Eu pulei isso aqui no começo. Isso. Quais são as etapas para a produção de um audiovisual? Primeiro, né, toda e qualquer imagem que a gente produz, ela está calcada em duas coisas: a intencionalidade e a finalidade. Nós não fazemos uma fotografia sem ter isso claro. Por que as pessoas muitas vezes repetem 10 vezes a selfie? Até chegar próximo daquilo, da sua intencionalidade, ou seja, né, o porquê, e a finalidade, o para quê. Então, para que eu quero esse vídeo? Por que eu vou produzir um documentário? Isso eu tenho que ter muito claro. E qual ideia, qual o conceito que ele vai defender? Então, eu tenho que colocar tudo isso no papel. Depois, criar, mesmo que seja um documentário quase sem roteiro, veja, eu não sei o que a pessoa vai falar, mas tu sabe como tu quer amarrar o depoimento da professora Aline com o depoimento do professor Alessandro, com o depoimento de outra pessoa e assim por diante. Então, eu tenho que ter isso no papel. E uma dica: o maior roteirista do mundo
foi o Shakespeare. A gente, em geral, consegue resumir a maioria dos livros, das peças dele, entre 5 e 10 linhas. De Romeu e Julieta, Macbeth, passando pela Megera Domada, todas. E isso vale para quando eu faço um projeto. Então, eu quero contar uma história tal. Eu tenho que mostrar para alguém que não conhece bem a história para ler. E assim, 10 linhas. Se a pessoa não entender, reescreva, porque você não tem a ideia clara. Certo? Reescreva. É essencial, é por isso que eu gosto sempre de citar Shakespeare, porque qualquer obra dele, é muito fácil fazer um resumão geral em 10 linhas. E sem dar spoiler no final. Então, é isso. Quero fazer um documentário sobre uma pessoa da minha cidade que foi perseguido pelo regime militar. É para que as pessoas conheçam a história, né, desta pessoa. Então, eu tenho que escrever um pré-roteiro, como eu disse, um resumo, uma sinopse. Pronto, veio a palavra. Uma sinopse de no máximo 10 linhas, e alguém que não conhece detalhes, não sabe muito dessa história, lê. Se ele entender e ficar curioso, tu fez uma bela sinopse e sabe o que você quer fazer. Você definiu o conceito que vai ter o teu trabalho, a intencionalidade dele e para que você vai usar. Certo? É fundamental isso. Segundo passo, então, definido isso, como está aqui, né, é pensar a produção. Então, como vamos filmar? Né? Primeiro, eu tenho que deixar a câmera ajustada, se tiver que fazer coisas manualmente ou no automático, mas conferir todos esses ajustes. Segundo, marquei entrevistas. Beleza. Chegar com antecedência, levar os equipamentos e testar antes de começar a gravar. Por quê? Porque você muitas vezes tem uma chance única de entrevistar alguém, pode ser uma pessoa idosa e tal, e se você não pensar tudo, né, testar o equipamento, ver como está a saída de áudio e tal, vira um problema. Ou então você marcou uma gravação externa. Olha a previsão do tempo. Né? Você tem que, assim, arrume um amigo, uma amiga mais pessimista possível. Tipo, aquela linha, ó céus, ó vida. Aí você mostra o teu cronograma de trabalho, para a pessoa dizer o que vai dar errado em cada um e você se prevenir. Falando sério. Então, o microfone, sei lá, os microfones mais antigos de lapela usam pilha. Leve pilha reserva. Né? Leve o carregador de celular, não só se conecta na tomada, mas aquele que não precisa de tomada. Ou seja, pensa tudo o que pode dar errado. Porque a famosa história, o que pode dar errado, vai dar errado. Né? E aí sim, faça a gravação das imagens, né? E depois vem a pós-produção. Primeira coisa, né? E ideal, coloque todos os arquivos já com nome. Entrevista com a professora Aline e a duração. Entrevista com o professor Alessandro, duração. E assim por diante. Porque aí você sabe, e ainda acessível a famosa decupagem, né? Que é você ver em qual parte está o trecho que você quer usar no documentário que a professora Aline falou. Ganha-se um tempo danado. Então, vamos lá para a pós-produção.
Aplicativos aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Os arquivos já organizados, eu vou importá-los para o meu editor de imagens. Por isso que é ideal já ter eles na sequência de como eles vão ser usados na edição, né? Vocês vão ver que todos os editores trazem uma timeline, né? Aonde a gente vai organizando a sequência. Então, vai ter o primeiro copião, ou seja, a primeira versão, depois você vai lapidando. Terceiro passo, o som. Ok, eu tenho os depoimentos, ficaram bons, a captura, mas eu vou usar outros sons, outros ruídos. O som ou a falta dele em qualquer audiovisual tem a função do quê? De provocar emoção. O texto nos convence pela razão. O som pela emoção. Eu fazia uma brincadeira muito em sala, eu pegava filmes que tinham uma música, filmes em especial românticos, que tinham uma música conhecida, assim, de Titanic a Como Eu Era Antes de Você e tal, tirava a música e botava um bregão bem bonito, assim, né? Sei lá, tem um cantor, acho que ele já morreu, dos anos 70, que eu adorava, o Lindomar Castilho. Aí eu pego, ele tem um clássico, Nós Dois Somos Dois Sem Vergonhas, tira a música romântica e coloco, só para mostrar que o som, né, ele tem uma função fundamental, que é nos pegar pela emoção. Um filme de suspense, um filme de terror, eu escuto uma porta abrindo, as dobradiças vão ranger. Eu não vejo a porta, eu só escuto. Eu já fico com medo. Eu escuto o som de passos, eu não sei quem está vindo. Já cria outros, né? A janela, o vento batendo na janela e assim por diante. Então, os sons que eu coloco depois, né, eles têm uma função primordial, que é pegar o espectador pela emoção. Aí alguém pode dizer, e o direito autoral? Sim, mas existe inúmeros sites, se vocês colocarem em algum buscador, né? Trilha sonora, música para trilha sem direito autoral. Tem lá, que é com licença livre, certo? E, né? Se eu filmei em 4K, eu posso dar uma melhorada, né, na gradação da cor, né? Desculpe pelos títulos em inglês, eu acho um saco, mas tem que usar, né? Se eu vou colocar animação, gráfico e a tela de abertura, então com o nome de quem está produzindo, quem está dirigindo, quem fez o roteiro, e no final também a ficha técnica. E por último, exportar, então tirar ele do aplicativo de edição, né? E salvá-lo. Aqui vocês vão encontrar algumas dicas, então, de como pensar os codecs, né, de qualidade, armazenamento, né, pode ser em cartão SSD, tal, ou na nuvem. Aqui porque esse é um dos editores que eu uso no smartphone mesmo, que é o CapCut, né? Eles podem acumular um volume significativo de arquivo temporário em cachê. Então, volta e meia vai lá e limpa o cachê do aplicativo, certo? E agora já são 8h23. Deixa eu parar essa apresentação. Alguém quer perguntar algo?
Não teve nenhum registro mais no chat, não. Tranquilo. Então, a gente vai falar um pouco de planos, ângulos, enquadramentos, para dar tempo de falarmos disso também. Deixa eu parar esse compartilhamento e deixa eu pegar o outro. Anotação não. Pronto, aqui. Vamos lá, então. O plano, né, é a unidade mais básica do cinema. Ele envolve, então, a forma como uma imagem vai ser capturada, né? E é no uso, né, dos planos que nós vamos convencendo quem está assistindo sobre a história que a gente está contando. Por quê? Porque nós temos planos que servem, são chamados de planos narrativos, e os planos descritivos. Os planos descritivos são todos aqueles que vão descrever, vão apresentar aonde a cena acontece. Vou dar um exemplo. Acho que acabou um dia desse, eu não sei onde estava passando, mas afinal... Todas as novelas do Manuel Carlos usavam planos descritivos, numa passagem de uma cena, de um núcleo para outro. Por quê? Para o espectador nunca esquecer que a trama estava se passando no Leblon. Então, nós víamos imagens, nada detalhado, não era um espaço, algo detalhado. A gente via carros, prédios, pessoas andando, praia. Então, para que o espectador sempre esteja localizado onde a trama ocorre. Todos aqueles faroestes antigos, clássicos, o John Ford, normalmente começava com aquela imagem assim, uma planície lindíssima, e lá embaixo, ou a cidade, ou a diligência indo, né? Então, os planos descritivos, em geral, eles são utilizados, né, no início da produção, para descrever aonde a trama vai ocorrer. Vou dar um exemplo de ordem prática. Vamos, então, visitar a casa da pessoa, né, de uma pessoa que foi vítima da ditadura militar. Então, a gente pode começar filmando num plano aberto a casa, e mesmo, né, sem usar o zoom, com a câmera na mão, até para a pessoa, o espectador, se colocar no nosso lugar e se projetar nessa ação, a gente ir caminhando em direção à casa. Depois disso, esse é um grande plano aberto. Aí um plano aberto, mais próximo da casa, vem alguém e fica na porta. A gente não vai ter o detalhamento da pessoa, mas vai ver, já consegue distinguir se é homem ou mulher, como está vestido, certo? Então, planos narrativos, eles têm a função, né, semioticamente falando, de
é fazer com que o espectador se localize aonde a trama está ocorrendo. Desculpa, agora eu consigo deixar maiorzinho. Então, vejam aqui, ó, descrição, né? Plano descritivo. Aqui tem dois exemplos. Ó, o grande plano geral, que é onde a paisagem vai tomar conta de tudo, né? A gente vai conseguir ter as informações básicas, se está chovendo, se tem sol, se tem uma rodovia, ou seja, a gente vai ter as informações básicas. Já o plano geral, né, ele já vai apresentar coisas com mais detalhes, né? A figura humana já pode ser visualizada, é o exemplo que eu disse, da gente aproximando e vendo alguém na porta da casa, né? E, ó, eles têm a função, né? Informa, principalmente o plano geral, claramente onde a ação principal se desenrolará, orientando o espectador espacialmente. Aí vejam, ó. A gente vai para um plano, chamado de plano inteiro, é onde a gente tem o personagem, né, de corpo inteiro, né? Ele tem uma função que ele vai descrever a relação do personagem com o ambiente. Já o plano americano é o plano que se usava e ainda se usa um pouco em telejornais, que é aquele plano... o plano americano clássico é da altura das coxas para cima, ou do joelho para cima. E o plano americano adaptado pela TV é o plano do apresentador de telejornal, que ficava atrás da bancada, né? Que é chamado de plano médio também, né? Quando se busca usar para ter um equilíbrio entre personagem, cenário e a fala do personagem. Ó, e aqui a gente tem, né, os planos mais próximos, que aí eles são narrativos, são planos fechados, é quando a gente tem esse primeiro plano que já pega a altura do peito, ele tem a função de apresentar a emoção do indivíduo, né, no rosto, pode ser chorando, pode ser estado emocional, fica melhor. Pode ser chorando, pode ser rindo, enfim, ele vai mostrar o estado emocional. O primeiríssimo plano, chamado Big Close-Up, né, é aquele que vai mostrar somente um detalhe, ou é o olho, ou é a mão tremendo, ou é o pé, a pessoa, sim, tem muitas pessoas que ficam batendo o pé. Ele vai mostrar a tensão psicológica que o personagem está vivendo. E o plano detalhe, né, ele é sempre para mostrar algum objeto que tem importância para o que está se falando. Então, voltando, né, só passar aqui para ficar mais claro. Os planos de função descritiva, que são aqueles, o grande plano geral, o plano geral, eles precisam atender essa demanda. Então, é o espaço ou uma imagem maior da onde fica localizada a casa do personagem que a gente vai contar a história, né? Ou já a gente se aproximando e tendo alguém que vai contar a história do personagem para nós, então usa-se um plano geral que já tem a presença humana nessa imagem, né? E eles têm essa função aqui, ó.
de criar um clima, uma atmosfera para a gente, como espectador, se envolver, né? A localização, raramente nós conseguimos manter a atenção se não identificarmos a localização onde se passa a história, né? Ele pode ter a função também, né? Se é uma história que pode ser contada em flashback, então ele vai ser fragmentado mesmo, porque cada história que a pessoa começa a contar vem essas imagens. Para quem viu a segunda temporada de Cangaço Novo, cada episódio começava contando uma história em flashback de algum dos personagens. Isso se chama fragmentação. Também, como função descritiva, é importante a gente pensar a composição plástica, né? Então, se eu quero encerrar, né? Contei a história, o espectador se emocionou, e eu quero fechar com ele lembrando aonde a história se passou, né? O que é uma composição clássica? Eu posso fechar, encerrar, por exemplo, o vídeo com um plano geral, como o que eu abri. Só que aquele que eu fiz a abertura era com boa iluminação. Eu posso fechar num final de tarde, no pôr do sol, que, né, para nós, semioticamente falando, o pôr do sol tem o quê? Significado do encerramento de alguma coisa. E deixando a expectativa do que pode vir. Então, um plano descritivo pode ser usado sim no fechamento, né? Principalmente se a gente associá-lo a uma outra ideia que já está no nosso imaginário. Pôr do sol, fim de um ciclo, fim de uma história, fim de um dia, né? Vamos descer. Opa! Veja a função narrativa, né? Que daí vai usar o plano médio, o plano americano, né? O plano da figura inteira, né? E os close-ups para falar do estado emocional, né? Então, vamos lá. A função narrativa, como o próprio nome diz, ela vai dar o andamento, né, à história. O ritmo de cada cena vai ser construído a partir dos planos narrativos. Eu quero deixar a cena com uma carga de emoção, eu vou usar close-ups. Eu quero deixar a cena com um tom mais de quase professoral, de ensinamento, para que as pessoas não repitam e não saiam por aí pedindo ditadura de novo. Eu vou usar um plano médio como um plano de telejornal, porque, repito, a nossa relação com a imagem sempre é feita de uma forma semiótica. Então, a postura de apresentador de telejornal, né, ali sentado, e a pessoa falando que as pessoas não sabem como é viver numa ditadura tal, vai ter um tom professoral e vai passar essa ideia para o espectador, certo? Aqui eu vejo, né, master shot, né, quando a gente usa um plano sequência, né? Tudo que envolve aquela cena está nesse plano, então a gente não muda ângulo da câmera, a gente não dá zoom,
nada. Ele tem, ó, a função principal disso. Quando eu começo a usar planos narrativos, planos médios, então, plano americano, plano médio e close-ups, né? Eu vou ter o quê, ó? Eu quero oferecer ritmo, né? E para isso, a montagem, a edição vai ser fundamental, né? E um plano sequência é quando, né, eu filmo tudo sem fazer nenhum corte. A câmera vai acompanhando o tempo todo as pessoas aonde vai ocorrer a ação. Então, a gente vai ter imagem um pouco mais tremida em alguns momentos. Aí vem a função, de repente, do cabo de vassoura, prender o smartphone, que fica com mais firmeza, e você vai acompanhando. Então, aquela série adolescência, será que passou na Netflix, é tudo um plano sequência, não tem corte. É a câmera acompanhando os personagens. Por quê? Para dar um tom de verdade absoluta. Como se a gente estivesse vivenciando aquilo. Ó, se eu ajusto a câmera para o nível do olhar, né, eu dou um tom de neutralidade. Ó, ele vai promover a identificação direta entre o espectador e o personagem. É como se a pessoa estivesse dentro da casa de cada um, ou dentro, ao lado da pessoa, e você tenta passar essa ideia, né, de identificação. Vocês vão ver muito isso na propaganda eleitoral agora. Aquela coisa clássica. Muito obrigado, meus eleitores, por estar me permitindo entrar na sua casa agora. A câmera está nesse ângulo sempre, que é para parecer que ele bateu na porta da pessoa e ele entrou, fisicamente, certo? Opa, aqui. Ó, o que a gente chama de campo, né? É aquilo que está visível, é como o frame, a moldura, é o quadro, né, que nós vimos. E aí ele vai, tudo que a câmera filmou é chamado de o campo, né? E o extracampo, aí que entra a função do som, aqui, elementos sonoros, de luz, eles vão trazer informações que vão expandir a narrativa, seja a música que vai dar o suspense, ou o alívio, ou fazer rir, né? Por exemplo, a pessoa, eu estou usando porque tem relação ao curso, está falando, né, sobre como haviam campanhas para as pessoas se identificar. Então, Brasil, ame ou deixo, tal. Aí você pode, enquanto a pessoa está falando, por exemplo, inserir no canto, entrando como fosse fotos de propaganda daquele período. Ou então um trechinho lá de alguma música, eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Eu odiava, eu tinha que cantar isso na escola. Então... Canções da Copa de 70, em ritmo de Copa, usada pela ditadura também para fazer isso. processo de propaganda, né? Exato, então... Para frente, Brasil salva a seleção. Isso, esses são elementos extra-campo. Eles não estão diretamente aparecendo na cena, mas a gente pode criar situações que fazem a conexão no imaginário das pessoas,
né? Então, aqui a gente tem o processo de decupagem, ou seja, né? Primeiro, a gente olha o que o roteiro previa, né? Depois a gente vai pensar, então, como essas cenas vão estar sendo filmadas, né? E aí a gente cria o que se chama de storyboarding, né? Seria desenhar em quadrinhos, como fosse quadrinhos, como fazer isso. Não temos dinheiro para isso. Como que a gente faz um storyboarding bem legal? No lado esquerdo, eu divido uma folha A4 ao meio, faço uma linha. No campo do lado esquerdo, eu coloco tudo que vai ser ou narrado ou falado, o que é sonoro. E na coluna da direita eu vou colocando, então, que cenas eu quero gravar quando tem tal narração. Aí tem lá a entrevista com fulano de tal. Aí, obviamente, como cena, primeiro tu coloca senhor Pedro estará sentado numa cadeira, tendo ao fundo sua casa, não sei o quê, não sei o quê. Então, o storyboarding para nós, mortais, é dividir, repito, uma folha A4 com uma linha ao meio. No lado esquerdo, eu coloco tudo que vai ser de áudio, inclusive o que eu quero inserir de música ou até de silêncio. E no lado esquerdo, eu vou descrevendo as cenas que eu quero colocar para cada trecho daquele de áudio, certo? Que é o nosso storyboard e visualização, porque aí a gente consegue já visualizar se vai ficar legal ou não, né? Aí, obviamente, né, uma provocação assim a gente tem que levar em conta, né, que todo enquadramento, cada plano, ele faz com que a gente associe com alguma coisa, certo? Deixa eu dar um exemplo que está mais aqui na frente. Aqui, ó. Eu até pulei aquela hora e não me toquei. Se eu posiciono a câmera de cima para baixo, a pessoa fica pequena, o objeto fica pequeno. E aí, vejam, isso vai sugerir para o nosso, para o espectador, fragilidade, submissão, inferioridade. Se eu, ao contrário, eu posiciono a câmera de baixo para cima, a pessoa vai ficar maior. Tom Cruise só é filmado assim. Ele tem 4 ou 5 filmes com a ex, a primeira, que tinha quase 20 centímetros mais que ele. Ele sempre está maior que ela nos filmes. Van Damme nem se fala, né? Aquele tampinha. Então, eu filmando de baixo para cima e percebo, ano eleitoral, muitos políticos são mostrados assim, porque dá sensação de grandeza, de superioridade, de heroísmo, certo? Eu tenho, quando eu pensar isso aqui, é a coisa da ética, então eu tenho que levar isso em conta. Será que eu não vou provocar um estigma, inclusive, em torno daquela pessoa, daquele lugar? Se eu escolher filmar muitas cenas de cima para baixo, eu vou deixar aquilo tudo pequeno. Vai passar a noção, a sensação de pouca coisa, certo? Professor, eu estava lembrando agora, dá licença, Sim.
Da Lili Riefenstahl, que era aquela Adeus cineasta. Imperfeito. Eu adoro E ela. ela desenvolveu muito isso de filmar de cima, que era justamente para dar aquela sensação De do que o grandiosidade, o nazismo triunfo era. da vontade. Exatamente. Eu acho que ela foi a primeira, né, a É, desenvolver isso no cinema, né, ela. na época. Ela, infelizmente, ela foi genial pro lado errado, né? Pois é, infelizmente. Ela, mas aí como dado inútil, mas vamos lá, foi a única pessoa alemã, cidadã, ou cidadão, no caso dela, cidadã alemã, que nunca se filiou ao partido nazista. Não, não. Numa entrevista, quando ela fez 80 anos, ela diz que ela, na verdade, assumiu, quer dizer, de continuar lá, porque ela tinha todas as garantias que ela, se fosse para os Estados Unidos, ela não teria. Sim. Né? Ela pôde desenvolver muita coisa, que depois não foi reconhecida na história do cinema, né? Ela, basta dizer, né, que o Triunfo da Vontade, que ela filma o Congresso do Partido Nazista, ela usou 36 câmeras, a gente está falando do início dos anos 30, do século É passado. incrível, né? Pois é, ela tinha tudo, na verdade. Hoje, uma transmissão, por exemplo, da Globo de futebol, que eles querem fazer algo grandioso, tem 40 câmeras no máximo. É incrível. Eu queria só lembrar mais uma outra coisa que na sua exposição anterior, em que apresenta o que está sendo apresentado e o que ficaria do lado, mas que poderia ser também uma imagem que poderia ficar sendo utilizada. Eu não sei como que poderia ser utilizada. Eu estava lembrando agora de uma foto do João Urban, que é meu cunhado lá de Curitiba, e que ele pegou exatamente um outdoor que era de propaganda do Açúcar União, com aquela música do Chico Buarque, com açúcar com afeto, e aí eles estão justamente tirando com açúcar com afeto, arrancando, né? E colocando os militares em cima. Então, ele pegou exatamente naquele momento. Caramba! É uma foto incrível, né? Que dá para a gente explorar num visual desse. Isso é alguém, por exemplo, falando sobre a propaganda do período, algo assim, ela pode entrar como imagem que fica 5 segundos, sabe? A pessoa continua falando, mas entra a imagem, né? E fica claro, né? Por quê? Porque na hora de editar, você tem canais separados para a imagem e para o som. Então, eu posso, a gente chama de clipe, abrir um clipe, ou seja, um espaço para colocar um frame, uma cena, e o áudio, sem mexer no áudio, sabe? Sei. Bom, desculpa a interferência, eu só lembrei das duas coisas aí. Muito boa, gostei, boa lembrança da Leni. Tá, obrigada. Veja, só para concluir, então, aqui estão as funções dos planos, que a gente já está chegando nas 9 horas, né? Que então a gente tem a função de cada plano, o que ele vai produzir para o espectador. É muita coisa. Aline, tu quer que eu daí mande isso para você amanhã? Era isso que eu ia pedir, Tadeu, se podia disponibilizar os slides, aí a gente coloca na plataforma, o pessoal consegue acessar. Eu mesmo queria acessar, anotei um monte de coisa, mas eu queria acessar. Não, tranquilo, e assim também eu vou mandar o link de 2 tutoriais de edição, tá? E aí tu pode, se as pessoas quiserem tirar dúvida, passa o meu e-mail. Pronto, maravilha. Inclusive a Catilane, que está aqui dizendo que vai ser de grande ajuda, porque ela está com esse desafio. A gente tem um conjunto de entrevistas e ela está pegando cortes para construir um curtazinho, assim, 5 minutos, mas é muito difícil esse trabalho das escolhas, do que vai entrar e como construir a narrativa,
E também a parte técnica, né? Então, por isso que ela está comemorando aí que você vai colocar os tutoriais. Não, eu coloco os tutoriais e aí qualquer dúvida, manda um e-mail que a gente dá um jeito de retornar. Tá bom? Maravilha, tá ótimo, tá ótimo. Gente, tem dúvidas? Eu lembrei agora que eu não passei a frequência. Peraí que eu já vou colocar aqui no chat. Mas se tiverem dúvidas, podem colocando no chat ou abrindo também. Aqui, eu só vou fechar a câmera que eu vou pegar água aqui, tá? Tá. Coloquei a frequência, tá certo? No chat. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, pedidos para fazerem ao professor Tadeu, aproveitem esse finalzinho da aula para isso. A Laura está aqui parabenizando, Tadeu, a exposição, e outras colegas também, a Dilma também, a Catilane, porque, de fato, a gente vive no mundo, né, imersas no mundo de muitas imagens, e é importante não somente entender como é que elas são construídas, mas como é que nós também podemos estar trabalhando com essas imagens, sobretudo nesse caso das professoras e professores que estão no contexto de sala de aula e que vão produzir propostas de materiais didáticos. Então, de repente, o audiovisual pode ser um dos materiais a serem construídos durante a sequência que os professores vão estar desenvolvendo. Que bom, ok. E fico à disposição, Aline. Espero que a gente encontre com a galera aí para falar de podcast numa próxima. Maravilha. Eu queria agradecer enormemente aqui e dizer que a gente ficou muito feliz com essa partilha, com essa parceria. Eu espero que a gente consiga se reencontrar, porque as ideias são muitas e falta que a gente possa ir aprendendo com quem sabe. Obrigado, Tadeu. Você, Alessandro. E, gente, uma boa noite. Curtam o feriadão. É necessário. Semana passada foram 2 aulas, foi bem cansativo. Essa semana a gente vai encerrar hoje e retomamos na semana que vem. Isso, aproveitem, descansem, depois leiam os materiais. Aí amanhã de manhã eu estou te mandando esses materiais, viu, Aline? Maravilha, Tadeu. Beijo, Aline. Tchau, gente. Tchau, gente. Vou encerrar a gravação.